Fala galera, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui agora do meu surf na banheira. Acabei de surfar, não deu muito certo, mas pelo menos eu surfei. Vou deixar minha prancha aqui. Vou lá tomar um banho, porque tem que se higienizar pra gente poder apresentar aquela aula bonita do módulo 3. Tá bom? Fala galera, tudo bem? Tô aqui mais relaxado, banhozinho tomado, todo higienizado e vamos para nossa aula do oitavo ano, que é a aula sobre o quê? Regiões polares. Tá aqui, a gente começa. O que são as regiões polares? São as regiões dos polos do Brasil, tanto o Polo Norte como o Polo Sul. São aquelas regiões de frio, de tempo mais extremo, onde as temperaturas vão ser bem baixas. E dentro dessas regiões, a gente vai conseguir ver o que ocorre e nós vamos falar um pouco da Antártida ou Antártica e vamos falar um pouco do Ártico. Na primeira aula a gente vai falar da Antártica e vamos mostrar as principais características, tá bom? O que a gente pode falar de curiosidade? Existe uma coisa chamada na geografia de solstício e equinócio. O que é isso? Equinócio é quando o dia e a noite têm o mesmo tempo, e solstício de verão é quando o dia é maior do que a noite, e solstício de inverno é quando a noite é maior que o dia. Isso também acontece nas regiões polares, mas tem uma particularidade aqui. Quando acontece o solstício de verão nas regiões polares, não existe noite lá, é só dia. E quando acontece o solstício de inverno nas regiões polares, não existe dia lá, é só noite. Porque ela está no extremo. A incidência do Sol é muito pequena. Ou seja, é numa circunferência, o Sol demora a chegar lá. E aí a gente começa trabalhando a questão da Antártica. Vamos lá. É um continente. Isso é bem legal a gente gravar. Por que eu falo que é um continente? Porque o Ártico não é, tá? Ele tem um tamanho específico, mas durante o inverno ele aumenta mais 32 quilômetros. Por que ele aumenta mais 32 quilômetros? Porque só uma grande parte do oceano congela, tá? O ponto mais próximo do continente antártico é na América do Sul, o Cabo Horn. A sua vegetação é de tundra, ou seja, musgos e líquens. É uma vegetação que sobrevive apenas no verão. A maior parte ela permanece congelada. O clima é polar, tá? E tem uma grande diversidade de fauna e flora. O que acontece? Lá você tem focas, baleias, elefantes marinhos, pinguins, crios. O que é crios? São tipo camarões nossos, tá? Que existe lá. Uma coisa bastante interessante é que nesse continente não existe população nativa. A população existente ali são de pesquisadores, tá? E existe uma coisa chamada banquisas. O que são banquisas? É água em estado sólido. São tipo icebergs. A grande diferença é que icebergs são águas doce, congelada. Já banquisas são águas salgadas. Aqui a gente vai falar do Tratado da Antártica. O que é o Tratado da Antártica? Foi um tratado assinado em 1959 por 12 países. O símbolo até aqui no centro vai mostrar os países que assinaram primeiro. E a partir daí, no caso aqui só não vai mostrar a bandeira da União Soviética, porque a União Soviética não existe mais e o que existe é a Rússia. E a partir daí, ele entra em vigor em 61 e ele pontua uma série de coisas ali. Uma das coisas assim importantes é que ali pode ter liberdade científica, ali vai acontecer proibição de atividades militares, vai ter cooperação internacional, ou seja, a região ela se torna uma região de interesse internacional. Para validar ou para melhorar ainda o Tratado da Antártica, surge o Tratado de Madrid, ou o Protocolo de Madrid. Esse protocolo, ele estipula por quê? Para que não haja exploração durante 50 anos nesse continente, que esse continente só fique para fins científicos. Então, dentro desse contexto, você acaba preservando a questão de todo o continente da Antártida. Uma grande coisa que às vezes a gente pode parar e analisar é o seguinte: professor, mas o que vai ter de impacto ali? O que vai ter de impacto é que, embora ele seja um continente que é só habitado por base científica, existe uma série de problemas com lixo.
Lixa o professor, mas lá não tem população, a população é muito pequena devido a ser científico, sim. Mas o lixo que a gente joga nos oceanos, através das correntes marinhas, acaba chegando lá. E aí acaba tendo uma série de problemas. Outro problema também é o buraco da camada de ozônio. Todo dano que a gente faz aqui acaba refletindo lá. E as consequências lá, porque quando você aumenta determinado tipo de coisa, quando acontece algum desequilíbrio no polo, pode ter uma série de consequências, como aumento do nível do oceano e assim por diante. E aqui agora eu vou falar do Brasil na Antártida. Tá? O Brasil, ele assina o Tratado da Antártica 75. Em 80, ele começa a desenvolver o Programa da Antártica, o Pro-Antártica. Tá? E em 83, ele torna-se membro. Em 84, ele vai se instalar a base Comandante Ferraz, na ilha de George. O que acontece? Essa base, ela especificamente trabalha muito com a questão da marinha, mas pesquisadores vão lá trabalhar para poder fazer pesquisas referentes às áreas climáticas. E assim, a partir dessas pesquisas desenvolvidas, eles acabam divulgando esses estudos. Só que essa base sofreu um incêndio em 2012 e, consequentemente, esse tipo de trabalho foi um pouco comprometido. Interrompido não, porque eles fizeram uma base provisória, mas ficou um pouco comprometido. Em 2020, eles reinauguram a base e a base visa cada vez mais desenvolver a pesquisa científica. Pois bem, a aula de hoje se encerra e na próxima aula a gente vai falar sobre a região do Ártico. Um forte abraço e Deus abençoe vocês.